Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, me chamo Renato Frosch, falo também em nome da coautora Cecília Corrêa Nascimento. Nosso artigo para essa jornada se intitula Prática de Educação Infantil, com ênfase nos aspectos da educação patrimonial pública, o caso do projeto Narrativinhas Invisíveis. Falamos da cidade de Santos, Brasil, e esse projeto teve articulações tanto em nossa cidade de Santos, como também na cidade de São Paulo. Antes de propriamente falar deste contexto do projeto, é muito importante entender qual foi a nossa pergunta norteadora que nos traz até aqui no âmbito da pesquisa e desses entendimentos mais da construção do conhecimento em si, não? E a pergunta é a seguinte: quais os motivos pelos quais as pessoas deixam de olhar para as sutilezas da cidade, como uma escultura, uma fonte, um adorno? E para ilustrar um pouco mais profundamente isso, à esquerda existe uma foto aérea do início da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma das avenidas mais importantes do Brasil, do ponto de vista econômico, financeiro e também de lazer. Aos domingos, essa avenida fecha e se torna uma avenida de espaço do não trânsito de carros, da ausência de carros, de ônibus e veículos de modo geral, e as pessoas transitam. E no início da Avenida Paulista, onde está indicada a Praça Oswaldo Cruz, há uma escultura chamada Índio Pescador, e quando perguntadas às pessoas se elas já viram este indígena, já observaram essa manifestação artística, né, uma escultura em espaço público, é notório a resposta que muitas das pessoas nunca tinham visto, né? E isso muitas vezes a gente fez essas perguntas próximas à escultura, e é uma escultura de médio porte, é uma escultura que tem de 2 a 3 metros de altura, e ela não é tão inobservável, ela não é tão invisível como uma escultura, às vezes numa estação de metrô, às vezes numa estação de trem. Ou seja, por que isso acontece? O Narrativinhas Invisíveis atua e se propõe a mecanismos pedagógicos para essa questão problema. Então, inicialmente, faremos aqui uma análise histórica dos monumentos. Então, desde a Roma antiga, o monumento à esquerda é um marco colocado nas cidades, colocados nas vias romanas, como elementos de marcação, como elementos de lembrança desses caminhos e lembranças das cidades, das vilas, e vai assim até praticamente o humanismo, uma visão bastante humanista de arte, quando chegamos ao Renascimento, lá no, desculpe, por volta do ano de 1400 a 1500, e para sistematizar um pouco isso, está apresentado aqui a Pietà de Michelangelo. À esquerda, avançando um pouquinho, temos a primeira escultura pública do Brasil, uma escultura do ponto de vista heróico, e assim permaneceu muito no século XVIII, XIX e até meados do século XX, com bastante expansão das esculturas que reverenciavam grandes figuras nacionais, sobretudo figuras da elite, de uma elite nacional, de uma elite regional, e não diferente, assim foi para a primeira escultura brasileira colocada no Rio de Janeiro. E nessa mesma época, em 1898, o Rodin, em uma escultura chamada Monumento a Balzac, começa a tensionar um pouco esse modelo de escultura sendo olhada para cima, né? A escultura é reverenciável do ponto de vista artístico, replicando esses feitos heróicos. Então, aqui tem duas ousadias. Primeiro, é o não púlpito, a ausência de um pedestal, ou seja, Rodin coloca a escultura num plano bastante horizontalizado, as pessoas que iriam apreciar, iriam ver essa escultura, e uma segunda, ele faz interpretações, assim como no movimento das pinturas, né?
Rodin também começa a usar e fazer caracterizações e interpretações daquilo que ele esculpia. Aqui já trazendo para o século XX, século XXI, então à esquerda a escultura jaz, que é um posicionamento mais recente do anti-monumento, de uma releitura de monumentos que nem sempre são apreciáveis. Então, no caso aqui, é um monumento anti-bandeirante, ele está colocado como se fosse num mausoléu, ele fica localizado na cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e data de 2007. E à direita, uma escultura que já parte para uma especulação imobiliária, para uma especulação de âmbito mais financeiro. Ela se localiza na cidade de São Paulo, uma baleia metálica, que está numa praça próxima à Faria Lima. A Faria Lima é considerado um eixo financeiro importante na cidade de São Paulo, e ela tem uma inspiração ao Bryant Park, de Nova York. Pois bem, feito esse breve histórico das esculturas, de momentos diferentes e posicionamentos diferentes, eu caio aqui na como é que a educação patrimonial é vista sob a questão da educação brasileira, né? Dos fundamentos conteudísticos e das habilidades, como é que isso é pautado na questão brasileira? Então, a educação patrimonial, ela não é uma disciplina, ela não é um conteúdo específico de nenhuma disciplina, mas sim ela tem uma abordagem, uma sugestão de interpretação baseado na interdisciplinaridade. Então, aqui dois autores, Cruz e Montão, fazem uma proposta, e isso não faz parte da BNCC, mas sim de uma interpretação da BNCC, de momentos como no terceiro ano, no quinto ano, que em algumas disciplinas essas habilidades pudessem serem verificadas e desenvolvidas dentro de relações da cidade, do município, do lugar que vive, das linguagens, das culturas, e aí sim passando por uma patrimonial material, por uma educação patrimonial imaterial, e vemos muitos desafios. E aí sim que nasce o projeto Narrativas Invisíveis, pela desproporção que temos no Brasil de regionalismos, de sistemas de ensino público e privado, das escolas com suportes diversos de apoios de mais de um professor em sala, de turmas muito grandes, de turmas muito pequenas. Então, essas diferenças se tornam bastante desafiadoras para a rotina de sala de aula. Então, posto o histórico e posto a questão educacional brasileira, o projeto Narrativinhas Invisíveis, que é o foco principal aqui, ele nasce do projeto Narrativas Invisíveis, que é um projeto que tem um olhar de educação patrimonial e não especificamente somente para crianças. Então, ele parte da prospecção de esculturas públicas, que é a prospecção em si, da escolha com intencionalidade pedagógicas de quais são monumentos fundamentalmente interessantes para que sejam é, pautados e baseados em situações de aula, em situações pedagógicas, um voo que propriamente aqui é um processo de escaneamento, que pode ser um voo com drone ou simplesmente fotos com celulares. A gente passa por um suporte tecnológico de transformação desse conjunto de fotos no modelo digital. Aqui a foto à direita evidencia esse número grande de fotos numa evidência de voo, e aí a gente leva tecnologicamente para um processo de fabricação, um processo que chamamos de fabricação digital, numa impressora 3D. Então, este produto digital, ele passa a ser escalável, ele passa a ser possível o mesmo objeto para várias turmas, para várias escolas. Então, quando a gente entende que esse objeto chegou nessa condição específica de replicar, a gente consegue compartilhar, a gente dá um share, no sentido desse objeto estar na internet aberto, que outras escolas, outras professoras possam usar. E aí sim chegamos no Narrativinhas Invisíveis. O Narrativinhas usa esse mesmo processo metodológico, tecnológico, né,
de escolha das esculturas, de uso da tecnologia para escaneamento e impressão, e numa praça como essa na cidade de Santos, que passa desapercebido por adultos e crianças, nós temos a escultura de um pescador. Então, a parte maior é a escultura em si, e a parte branca, o resultado do próprio projeto Narrativinhas Invisíveis. Então, motivado, né, por essa leitura da cidade pelas crianças, nós pegamos esse mesmo modelo digital que nasceu no Narrativas, nós, um ponto de vista digital, preparamos esse modelo de uma maneira mais intuitiva, como um quebra-cabeça em 3D, preparamos elementos mais didáticos, mais lúdicos para trabalhos para as crianças, e além dessa montagem, que é uma dos pilares principais, a gente propõe que para chegar no universo e na linguagem das crianças, que nós tenhamos o início desse vínculo de momento pedagógico com uma contação de histórias. Então, aqui dois exemplos, uma das nossas contadoras chamada Carol Porto, em dois primeiros eventos, um deles realizado em São Paulo, outro realizado em Santos, há um barco, há redes, ela fantasiada como uma pescadora, se coloca esse primeiro momento de história, da contação de história, e esse pescador, ele não, ele some, ele deixa de pertencer à história, que ele fica invisível. Então, há um contexto de narrativa lúdica e fantasiosa para que as crianças possam compreender e assim tangibilizar e assim montarem o seu próprio pescador com esses elementos impressos em 3D, que é o exemplo da foto aqui à direita. E, por fim, as crianças têm a possibilidade de montar, e montar, obviamente, esteticamente, da maneira que elas desejam, da maneira que elas gostariam. Então, o pescador da esquerda, por exemplo, ele não tem a rede como na rede inicial que foi demonstrada, mas a criança entendeu que a rede que ela conhece, a rede que ela tem acesso, é uma rede física, uma rede mais mole, uma rede que tem texturas diferentes daquela proposta na escultura. E aqui à direita, outro exemplo, com dois cestos, com uma quantidade enorme de peixes, com dois chapéus, enfim. O que tem por trás dessa montagem, o que tem por trás desse projeto é a aproximação dessas crianças do elemento escultórico, do elemento que, quem sabe, e assim acontece muitas vezes na ocorrência desse projeto, o significado que aquela escultura muitas vezes perde pela concorrência de um celular, perde pela concorrência de uma tela em geral, aqui o projeto possa tangibilizar e provoque nas crianças e, por consequência, em seus responsáveis, pais, mães, uma atenciosidade, um olhar um pouco mais cuidadoso pelas cidades. Agradeço e espero ter resumido aqui a nossa proposta. Obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.